E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desculpem por não fazer os vídeos semana passada, que a semana estava muito cheia. Essa semana vão ter 4 vídeos. Esse primeiro nós vamos falar do Coringa. Então vamos começar. O Coringa, um dos maiores vilões da DC Comics, foi criado a partir de uma foto de Conrad Veidt no filme The Man Who Langs, de 1928, trazida pelo roteirista Bill Finger, e uma carta de baralho trazida pelo desenhista Jerry Robinson. Apesar de haver diversas histórias sobre o Coringa, a real origem do Coringa, assim como seu verdadeiro nome, ainda é um mistério. Apesar de que, em Batman, A Piada Mortal, de 1988, ele conta seu passado, a versão mais conhecida e aceita, na própria revista em que há um momento de confusão. Próximo ao fim da discussão sobre a sua origem, o Coringa diz que ele próprio se confunde com o que ocorreu, quando ele diz: "Não sei ao certo o que aconteceu, às vezes me lembro de algumas coisas, às vezes não me lembro de nada. Se é para ter um passado, prefiro que seja um passado com múltiplas escolhas." O Coringa aparece pela primeira vez na revista Batman 1, de 1940, sendo um psicótico com aparência similar à de um palhaço ou de um coringa de carta de baralho, tendo cabelos verdes, pele branca e boca vermelha, sempre sorridente, que constantemente desafia o Batman, lhe provocando grandes traumas como deixar paralítica a Batgirl, Barbara Gordon, matar o Robin, Jason Todd, e a esposa do comissário Gordon. E de alguma maneira não se sabe a história verídica sobre como o Coringa surgiu. Apenas sabe-se que desde que o Batman surgiu nas ruas de Gotham, nos primeiros números de sua revista, o Coringa decidiu combatê-lo, causando pânico e terror para atingi-lo. Em sua primeira aparição, em 1940, o Coringa era um ladrão de joalherias que matava as pessoas presentes no local do assalto. Nos anos 40 e 50, Coringa sempre aparentava morrer no final das histórias, mas nunca achavam seu corpo. O personagem se alterou para uma versão mais amena nos anos 60, devido à Comics Code Authority, Associação Americana de Revistas em Quadrinhos, organização qual foi atribuída à autoridade pela observância da aplicação do Código dos Quadrinhos, para vigiar o conteúdo das histórias em quadrinhos. O personagem voltou a uma versão próxima à original só em 1973, quando Dennis O'Neil e Neil Adams reformularam o personagem, criando a imagem definitiva que temos do Coringa até hoje, um maníaco homicida, causador de anarquia e de caos, obcecado pelo Batman. Em 1951, a revista Detective Comics, edição 168, criou uma origem para o vilão. Um bandido apelidado de Capuz Vermelho tenta assaltar uma fábrica e quando o Batman invade o local, o bandido cai por acidente num tonel de produtos químicos. É dado como morto, mas 10 anos depois ressurge completamente louco, com o rosto deformado sobre uma forte maquiagem que escondia as cicatrizes. Essa história acabou sendo recriada por Alan Moore na cultuada HQ Batman A Piada Mortal, que eu vou linkar para vocês na descrição. Em 1953, a editora Brasil América, a Ebal, do Rio de Janeiro, que lançou as histórias em quadrinhos do Batman no Brasil, decidiu que a palavra Coringa, o sinônimo correto para Joker, em inglês, era muito feia e trocou-a por Coringa. A relação de ódio entre Batman e Coringa é por sinal única entre todos os inimigos do Homem-Morcego, pois, enquanto outros vilões apenas odeiam o Batman querendo matá-lo ou evitá-lo, o Coringa parece não querer exatamente o mesmo. Por várias vezes teve a chance real de matar o Homem-Morcego, mas nunca foi adiante, deixando claro que sua intenção é destruir o herói em sua mais profunda essência, no amago e no caráter. Na verdade, a crueldade e insanidade de seus ataques parece buscar enlouquecer o Batman, como retratado no clássico A Piada Mortal. Muitos veem nisso que o objetivo do Coringa não é matá-lo, mas sim derrotar o único homem que quer rivalizar com ele em genialidade, convertendo-o ao mundo dos loucos, derrotar o Batman, não o tornando um mantir, mas sim mostrando que tinha razão de ser insano, anárquico, niilista, caótico e sem esperanças. Provar enfim que o Batman é igual a ele, o que nunca aconteceu, portanto, o herói ainda se mantém íntegro. Uma possível origem do palhaço foi contada na graphic novel intitulada Batman The Killing Joke, ou Batman A Piada Mortal, de 1988, escrita por Alan Moore, um dos mestres dos roteiros de quadrinhos, e desenhada detalhadamente por Brian Bolland.
Essa edição especial é considerada uma das melhores histórias de super-heróis já criadas e a mais reveladora entre o Coringa e o Batman. Nela acompanhamos a origem do Coringa sendo contada através de flashbacks. Após fugir do asilo Arkham, o Coringa decide provar ao Batman que basta apenas um momento de intensa pressão psicológica para que um indivíduo escolha a loucura como meio de subjugar uma realidade de intenso sofrimento. Para isso, o Coringa e seus comparsas invadem a casa do comissário Gordon para sequestrá-lo. Além disso, o Coringa dá um tiro na barriga da filha do comissário, Bárbara Gordon, deixando-a incapacitada. Em seguida, ele a violenta sexualmente e registra tudo em fotos. Posteriormente, o Coringa leva o comissário para um parque de diversões e o coloca numa montanha-russa que circula em meio a projeções de fotos de sua filha sendo violentada. Com isso, ele tenta provar sua tese, deixando o Gordon louco. Após a intervenção de Batman, salvando Gordon e prendendo o Coringa, a tese deste não é provada, pois vê-se que Gordon não enlouqueceu, apesar de toda a tortura psicológica a que fora submetido. Isso levanta a questão: por que será que alguns escolhem a loucura como refúgio de uma realidade massacrante e outros não? O final dessa cultuada graphic novel se dá uma piada contada por Coringa ao Batman. Tinha dois caras no hospício, uma noite. Eles decidiram que não queriam mais viver lá, e resolveram escapar para nunca mais voltar. Aí, eles foram até a cobertura do lugar e viram, ao lado, o telhado de um outro prédio apontando para a lua, apontando para a liberdade. Então, um dos sujeitos saltou sem problemas para o outro telhado. Mas o amigo dele se acovardou. Ele tinha medo de cair. Aí o primeiro cara teve uma ideia e disse: Ei, eu estou com a minha lanterna aqui. Vou acendê-la pelos vãos dos prédios e você atravessa sobre o feixe de luz. Mas o outro sacudiu a cabeça e disse: O quê? Acha que eu sou louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho? Depois de contar sua piada, o Coringa começa a gargalhar. De repente, e surpreendentemente, o próprio Batman, que o levava preso, abre também um sorriso, chocando os leitores. Afinal, quem é o certo nessa história? O Coringa, que quer provar a todos sobre a loucura, ou o Batman, que tenta mostrar o lado correto da justiça? O premiado roteirista e desenhista Frank Miller, em sua primeira graphic novel sobre o Batman, intitulada The Dark Knight Returns, de 1986, deixa a loucura meio de lado e mostra dessa vez um Coringa extremamente violento e frio, como um assassino em massa assustador, sem nenhum viés cômico. Esta versão do Coringa foi uma das mais polêmicas, pois fortes conotações homossexuais foram atribuídas ao personagem, colocando até em primeiro plano essa tendência homoafetiva nas relações dele com o Batman. Uma relação de amor-ódio num momento de violência gratuita tão extrema do Coringa, que leva Batman, ao final, a adotar medidas igualmente extremas que surpreende o palhaço do crime. Outro que usa esse artifício de retratar o Coringa como homossexual é o roteirista Grant Morrison, em Asilo Arkham. Nessa história, ele escreve uma cena em que o Coringa cutuca com o dedo do meio o Batman, causando uma previsível discussão entre os leitores. Batman reage irritado: "Tire suas mãos sujas de mim!" A conotação homossexual dada ao Coringa nessa história fica ainda mais clara em duas outras cenas. Já em sua primeira aparição, na mesma, ele pergunta: "Não sou gostoso o bastante para ser comido?" E posteriormente ele abraça o Dr. Charles Convidat, o diretor do Asilo Arkham, gritando: "Me beija, Charlie, me estupra!" Mas nada de língua, ouviu? Não no primeiro encontro. Outros leitores atribuíram a isso simplesmente um deboche vindo da loucura desenfreada e rebelde do personagem, que não se relaciona à sexualidade dele, mas sim à provocação que o Coringa está sempre querendo causar. A última coisa que vamos falar hoje sobre o Coringa é que durante o arco A Death in the Family, uma morte em família, Jason Todd, o Robin da época, descobre que sua mãe não era sua mãe verdadeira. Com isso, ele procura pela mulher que deu luz a ele. Após seguir várias pistas, Jason encontra sua mãe, Sheila, mas esse encontro não foi muito primoroso, já que Jason descobre que ela está trabalhando para o Coringa. Poucos minutos depois, Coringa chega e com um pedaço de metal surra brutalmente Jason e deixa uma bomba no local para matar ele e sua mãe. Os dois tentam sair de lá desesperadamente,
mas não conseguem e a bomba acaba explodindo. Batman chega tarde demais, Jason morre em seus braços e sua mãe morre dizendo a Batman que seu filho morreu tentando protegê-la. Após o funeral, Bruce guarda o uniforme de Jason na Batcaverna. Posteriormente, Jason Todd acorda desesperadamente dentro de um caixão, gritando pelo Batman. Mas ao não encontrar sinal do herói, ele deu seu próprio jeito de sair do caixão onde estava, e tempos após esse terrível acontecimento, Jason se torna o Capuz Vermelho. E aí, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se gostaram, cliquem no gostei, adicionem aos favoritos, e para não perderem mais conteúdo, se inscrevam no canal. O que custa? É só um clique. E então eu vou colocar aqui a imagem do Abominável e do Apocalipse para vocês escolherem para mais um vídeo de vilões. Então valeu e tchau!